Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Drone Experts. E no vídeo de hoje eu vou trazer uma palestra que nós fizemos lá na Drone Show, então fica ligado. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês uma palestra que nós fizemos na Drone Show, a maior feira de drones da América Latina. Nessa palestra eu discorri sobre o crescimento do mercado de drones e como os drones hoje estão competindo ou complementando o setor da aviação, dos autopropelidos, dos tratores, da bomba costal, e como o uso adequado dessa tecnologia pode trazer ganhos e quais são os conhecimentos necessários para que a gente possa extrair o máximo desse equipamento. Fica ligadinho aí que a palestra está muito boa. Eu me chamo Tamelon Dias, eu sou mestre em engenharia florestal, MBA em gestão de projetos, especialista em drones agrícolas. E baseado no que a professora falou aqui, o meu interesse, em fundar um canal do YouTube foi quando, há 10 anos atrás, que eu comecei a trabalhar, buscar informações e não se tinha nada. Tinha alguns artigos em inglês, em chinês, para começar com a fotogrametria. Eu era um jovem que gostava de tecnologia, mas que precisava de um diferencial para o mercado, e eu não tinha cabelo branco. No Mato Grosso do Sul, o setor florestal, os ciclos ali, pelo menos 7 anos, então eu fui buscar naquilo que eu amava, que era tecnologia, utilizar algo que eu pudesse ser útil, e me apaixonei pelos drones, os quais há 10 anos eu trabalho. Iniciamos alguns projetos de uma forma com que o produtor rural não entendia o que eram os produtos que nós trabalhávamos, e por isso que a gente entendeu que a gente precisava formar a massa crítica, o conhecimento, e por não ter o conhecimento quando eu precisei, nós buscamos desenvolver treinamentos. Então participamos da fundação de treinamentos do Senar Central, Senar Mato Grosso do Sul, Senar Mato Grosso, e aí muitas vezes me perguntavam a mesma coisa. Falei, cara, vou fazer um vídeo no YouTube, vou disponibilizar para as pessoas, e aí eu tenho a oportunidade de impactar positivamente mais pessoas. Foi onde a gente começou o canal Drone Experts. Hoje é o segundo maior canal de drones agrícolas do Brasil, e o nosso objetivo é muito simples: facilitar e disseminar o máximo possível de uma informação de qualidade. Então nós abordamos lá a parte de mapeamento, processamento, integração de mapas e principalmente nos últimos 5 anos a utilização dos drones de aplicação, seja pulverização ou distribuição de sólidos aí, os drones vieram para ficar. Então, se alguém tem dúvida que um drone de aplicação veio para ficar, eu acho que essas palestras aqui, a nossa fala, o professor que vai vir na sequência vai corroborar isso. Então não se tem mais a dúvida de que, será que essa tecnologia funciona? Ela funciona, ela está sendo validada e ela está evoluindo muito rápido. No primeiro drone, talvez, que o André comprou, a gente trabalhava ali com meio hectare por bateria, uma média de aplicação por bateria. E hoje a gente já tem métricas aí que podem chegar a 6 hectares por bateria, a depender da taxa de aplicação que você trabalhar, podendo chegar aí a 12 até 14 hectares por bateria. Então a tecnologia ela tem evoluído muito rápido e existe uma convergência de outras tecnologias como a internet, a conectividade, a inteligência artificial, que tem facilitado. Antigamente, para ter uma empresa de aerofotogrametria, eu precisava ter alguns milhões de reais. Hoje, por 10% de um valor inicial, eu consigo iniciar. Então existem hoje drones extremamente baratos, de fácil acesso e que a informação tem nos ajudado. E o meu objetivo aqui é responder ao questionamento como que o drone ele se comporta mediante a outras tecnologias. Então, toda vez que surge uma tecnologia nova, a pergunta que se faz é: será que o drone vai matar o autopropelido? Será que o drone vai matar? Então não existe essa exterminação por parte de uma tecnologia ou de outra, mas em função da rapidez da evolução do drone, nós temos visto que esse equipamento ele tem apresentado resultados fantásticos, e eu quero trazer alguns argumentos para que a gente possa refletir. Então, num primeiro momento, nós colocamos que o drone ele vem como um complemento dos aviões agrícolas. Então, grandes áreas, hoje atualmente eu moro em Sinop, norte do Mato Grosso, então aproximadamente de 5 a 10% da área eu não consigo aplicar com avião, seja por questões ambientais, APP, seja por riscos operacionais. A aviação ainda tem a questão da fatalidade, então todos os anos a gente vê que inevitavelmente um piloto agrícola acaba perdendo sua vida. Então algo entre 5 e 10% da área eu não conseguiria
aplicar com um avião, então tem uma oportunidade para que o drone possa trabalhar. A ideia é que o drone seja trabalhado não como uma aplicação tradicional. Então não adianta eu pegar o meu telefone da atualidade e querer usar como eu usava um fax anteriormente. Então eu tenho que entender como usar adequadamente essa ferramenta. E aí, as técnicas de mapeamento, as técnicas de sensoriamento remoto, a inteligência artificial vai permitir com que eu tenha um ganho realmente, gerando economia em diesel, em produtos químicos e várias outras coisas. Então, num primeiro momento, a nossa fala era que o drone vinha como um complemento aos aviões e, mais recentemente, a gente tem visto, observado que o drone, sim, não no sentido dos drones multirotores, mas existem alguns projetos que vêm literalmente para competir com os aviões e com algo muito importante aqui: se esse equipamento cair, ninguém vai morrer. A tecnologia vem evoluindo muito. E eu quero apresentar algumas métricas, Essas informações foram cedidas aí pelo Péricles Briante, que ele é comercial lá da Paica. Então a Paica é um drone de asa fixa americano que vem sendo validado no Brasil. Grandes players têm utilizado esse equipamento, não é um equipamento barato, mas assim como os primeiros drones ali do André eram caros e poucos produtivos, hoje eles se popularizaram, o custo por hectare diminuiu. Eu tenho certeza que esse tipo de tecnologia também vai evoluir e baratear muito. Nesse exemplo aqui, eu tenho uma área total aplicada de 650 hectares, um tempo médio de parada de 4 minutos, então um pit stop muito rápido. E ali ele fez 3 voos, numa distância média ali de 4 ou 5 quilômetros. Taxa de aplicação de 7 litros por hectare e faixa de 20 metros. Ou seja, é um equipamento muito eficiente, mas ele tem uma característica, uma especificidade muito grande. Então essas fazendas são grandes grupos que já têm uma infraestrutura para aviação agrícola. Então, além da questão da vida humana, tem a questão do poder aplicar à noite. Então essas empresas que já têm avião compartilham ali também com aviões, mas eles podem fazer a aplicação de alguns produtos à noite. E aqui num outro cliente deles, uma área de aproximadamente 801 hectares, numa média de 95 hectares por hora. Então, com os kits de bateria, eles conseguem trabalhar por grandes horas. Então, aqui, com esse exemplo aqui, eu posso afirmar para vocês que, em função, muitas vezes, da dificuldade de ter uma aeronave, muitas vezes o grupo tem o dinheiro para comprar aeronave, mas em função de produção, de tempo de entrega, não tem. E uma aeronave como o Pelican, ele está à disposição e pode ser amplamente utilizado. No segundo cenário, comparando os drones agrícolas com os tratorizados, seja trator de arrasto ou autopropelido, chama a atenção o seguinte: big players como Jacto, Case, New Holland entraram nesse mercado. Então eles têm uma informação privilegiada de que, como diz, eu não lembro exatamente em qual palestra que eu vi isso, mas ele falava assim, é melhor você alinhar com o drone enquanto ele é pequeno, que quando ele crescer, ele vai ficar difícil de combater. Então, se grandes players estão apostando no drone como uma tecnologia, ou seja, mais uma opção, sim, esse equipamento ele pode fazer uma grande diferença e muitas vezes num valor de investimento menor. Então isso deixa mais flexível e mais acessível a tecnologia de aplicação com alta qualidade. Então hoje nós temos várias pesquisas comprovando e corroborando a qualidade de aplicação, a eficiência do trabalho, e a tecnologia está evoluindo muito rápido. Então há 5 anos atrás, quando nós começamos, nós tínhamos uma média de meio hectare por bateria. Hoje é uma realidade 6 hectares por bateria num custo relativamente, o custo se manteve e a eficiência aumentou. E existem metodologias de utilização, que eu vou falar mais à frente, que entra também a parte do mapeamento, do processamento, da integração de mapas, ou seja, aplicar a quantidade adequada onde deve se ser aplicado. E o drone é um robô que capta dados e, a partir de todos esses conhecimentos que foram apresentados para os senhores até o momento, ele nos traz essa inteligência de trabalho. Eu vou trazer uma métrica aqui de um parceiro nosso, um aluno, um mentorado nosso, que ele fez uma dessecação utilizando o equipamento T70P, no qual 80% dessa área foi feita com 2 drones. Vocês vão ver ali embaixo que apenas um desses drones fez 4.700 hectares, ou seja, um drone fez quase a metade e os demais drones fizeram o restante. Então, ao todo, eles utilizaram 3 equipamentos nesse processo
tinha-se uma estrutura adequada para isso, era uma área extremamente plana, adequada para alta performance e a equipe estava extremamente treinada e qualificada. Mas como que ele conseguiu métricas como 12 hectares, 14 hectares, 13 hectares por voo? Em função da taxa de aplicação. Aqui ele fez uma aplicação de produto puro, então é uma aplicação extremamente técnica. Então não é qualquer pessoa que consegue fazer um bom trabalho. E dessecação, ela mostra se realmente foi feita uma boa aplicação, se houver uma deriva vai ser mostrado ali. Então a gente quer mostrar que além de métricas altas, quando você tem um bom planejamento, uma estrutura adequada e mão de obra qualificada, nós conseguimos ter métricas muito interessantes para os drones. Ao todo, nessa atividade foram 31 dias de trabalho e uma equipe formada por 4 pessoas. Então, 9.000 hectares em 35 dias com 4 pessoas. Olha a eficiência operacional que eu tenho. Se você converter o valor do hectare, isso traz uma vantagem muito grande. Então, muitas vezes, um produtor rural que talvez não conseguiria ter um avião, porque essas áreas são áreas aptas para avião, e com apenas 3 equipamentos que não chegam nem numa fração do valor de um avião, eu consigo fazer um trabalho muito significativo. Então, de fato, a gente observa que em muitas regiões, sejam regiões mais planas, que é a nossa realidade lá no norte do Mato Grosso, onde a gente tem um caso, por exemplo, do Marcos Fabres, que toca 3.500 hectares, safra e safrinha só com drone. Não significa que é um drone, é uma estrutura na qual ele pousa e decola de cima da estrutura, tem gerador, tem toda a dinâmica de utilização e principalmente a questão de conhecer e extrair o máximo da tecnologia. 90% das pessoas que usam drones agrícolas hoje usam só o básico. É igual ao nosso cérebro, a gente usa uma fração da capacidade. Quem hoje tem utilizado todo o ecossistema possível para um drone tem conseguido ter métricas muito interessantes. Então aqui é um exemplo do Nathan Fagundes, da AgroDrones SA. Eles são do Goiás, mas esse trabalho foi feito no Tocantins. Então são áreas que permitem isso. Em áreas menores, em áreas mais quebradas, por exemplo, nós temos um exemplo no sul do Brasil, com o Renato Weber, por exemplo, que ele substituiu, vendeu o autopropelido dele numa área de 600 hectares de soja, está extremamente satisfeito, mas para que tenha-se esses resultados, nós temos que ter qualificação da mão de obra, das pessoas que estão envolvidas e conseguir extrair ali a tecnologia como um todo. E aí vocês devem estar se perguntando, tá, mas quem aplica volume muitas vezes não tem qualidade. Então aqui são as fotos, né, da área dessecada. Então notem que era uma área extremamente plana, mas se vocês verem aqui, ó, a divisa do talhão, se ele tivesse feito algo errado, teriam manchas ali. Então uma aplicação, obviamente, que nas áreas mais sensíveis, com que tivesse algum risco de fazer uma deriva na área lateral, utilizou-se uma estratégia diferenciada. Na área mais central, o drone voou na velocidade máxima, então a gente, para ter altas produtividades, o que importa é faixa efetiva e velocidade de voo, mas não adianta ter hectares aplicados e não ter qualidade de aplicação. Não vou entrar no mérito em termos de tecnologia de aplicação e qualidade de aplicação, porque o professor Eugênio pode falar melhor do que eu, que é um tema extremamente importante. Meu objetivo aqui é focar em como extrair o máximo do drone e tem ferramentas e possibilidades excelentes para isso. Mais uma imagem aqui, então era uma área grande, plana, sem árvores, então isso ajuda muito na eficiência de trabalho. E aqui, ó, divisas de talhão separados aqui, então o cliente ficou muito satisfeito. Uma tendência muito grande que a prestação de serviço ela ocorra 1, 2, 3 vezes, aí o cliente gosta do negócio e internaliza. E como foi falado pelo André aqui, isso é um sentimento bom, porque eles entenderam que a tecnologia funciona. Então o padrão de uso da tecnologia é o quê? Primeiro ele sabe, depois ele fica meio desconfiado, mas ele terceiriza. Depois que ele entendeu que funciona, ele começa a tentar internalizar. O desafio é qualificar a mão de obra dele e ter uma estrutura adequada para que ele tenha o mesmo resultado que um prestador de serviço. Mas o próximo boom da compra dos drones é o produtor rural. Nos próximos anos, nos próximos 3 anos, todo produtor rural vai ter pelo menos um drone na sua fazenda. Então, cabe a nós qualificar essa mão de obra, permitir com que eles façam isso de uma maneira adequada e auxiliar na evolução da tecnologia. O drone veio para ficar e aqui
eu trouxe algumas métricas aqui. Na bomba costal, nós temos vários cases de sucesso mostrando isso, drones menores, drones adequados. Setor florestal também, alguns segmentos apenas o costal fazia, o drone vem para isso, principalmente a questão de planiometria. Então, para eu conseguir aquele tipo de resultado, existe um ecossistema de tecnologias que devem e podem ser utilizadas. Então, por exemplo, o RTK VN-Trip, um drone de imageamento com ou sem câmera multispectral, a utilização de um software adequado para isso. Então aqui o exemplo DJI Terra, Pix Quad Fields, DJI Smart Farm, ou o próprio QGIS, que é um software livre que pode ser utilizado por qualquer pessoa. Processamento e integração desses mapas com seja qual marca você estiver utilizando, e o voo executado também em RTK. Então eu elimino deslocamento, risco de acidente. Foi feita uma pergunta aqui, como que é o lucro? Quanto tempo demora? Quanto menos tempo você demorar para derrubar seu drone, mais rápido, né, você tem um payback aí do seu investimento. Então, basicamente, a gente trabalha muito nessa parte do processamento, integração e numa aplicação inteligente, que entra todos os sistemas que foram falados até aqui. Então, esse é o ecossistema, é a gente conhecer a área, planiometria, a resposta da planta e fazer uma aplicação localizada, uma aplicação inteligente e usar esse robô adequadamente. Aqui estão meus contatos. O nome é estranho, então é fácil de achar na rede social. No Instagram nós temos alguns conteúdos também. Toda terça, toda quinta a gente tem vídeo novo lá no canal Drone Experts. E aqui é meu WhatsApp pessoal para quem quiser tirar uma dúvida, bater um papo. Então a gente tem vários vídeos instrutivos, vários cursos. Rapidamente aqui nós temos a comunidade Drone Experts, que é um ambiente de network, aprendizado e troca de experiência. Então é o Netflix do drone agrícola, tem vários treinamentos lá. Nós ministramos também o treinamento do CAAR e nós temos o programa de regularização de drones, pilotos e empresas para ajudar, seja prestador de serviço ou produtor rural, a trabalhar devidamente regularizado. Beleza? Agradeço a atenção de vocês e fico à disposição. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, acione o sininho para que você possa ser notificado. Toda terça e toda quinta nós temos vídeos novos e é um prazer muito grande trazer um conteúdo de qualidade para você. Mande esse vídeo lá no grupo dos droneiros, deixe nos comentários o que você achou dessa palestra e também novos assuntos que você gostaria de ver aqui no nosso canal. Uma outra forma que você tem de nos ajudar é apertando no botão Hypar, que você vai colocar o nosso vídeo para que mais e mais pessoas assistam, beleza? Um grande abraço, até o próximo vídeo.